Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e na aula de hoje nós vamos ver as semelhanças atômicas. Bom pessoal, para a gente começar, dá uma revisada na aula de átomos e íons que estão aqui no card, tá bom? Então vamos lá, semelhanças atômicas são propriedades tanto de átomos quanto de íons que podem se assemelhar em relação ao número de prótons, elétrons, nêutrons, número atômico e número de massa. E nós vamos ver cada uma dessas semelhanças agora. O primeiro grupo de semelhança atômica que nós vamos nos referir é em relação aos isótopos. E aí vai um macete. Vocês repararam que eu usei uma letra P diferenciada na palavra. Ou seja, os isótopos são átomos ou íons com o mesmo número de prótons. Tem que combinar, beleza? Guarda esse macete. Portanto, vai ter mesmo número de próton, mas a massa vai ser diferente. E os isótopos podem ser naturais ou artificiais. E os artificiais mais conhecidos são os elementos radioativos. E eu coloquei 3 exemplos para vocês. O primeiro é o flúor 18, que é muito utilizado na medicina para mapeamento ósseo. O fósforo 32, que é muito utilizado na agricultura para estudos de metabolismo vegetal. E o carbono 14, que acho que é o mais comum, mais fácil que a gente lembra, que é muito utilizado na paleontologia para datação de fósseis. E aqui eu coloquei o exemplo para vocês. Nesse primeiro nós temos o carbono natural, que tem número de massa 12, número de prótons 6. A gente tem que recordar a posição disso, falei para vocês. E aqui nós temos o carbono 14. A massa aqui, ó, é completamente diferente. Porém, o número de prótons é igual. E aqui, pessoal, uma curiosidade em relação aos isótopos. O átomo de hidrogênio é o único que recebe nome específico aos seus isótopos. Então, o hidrogênio, que tem massa 1 e número de prótons 1, é o hidrogênio comum. Quando ele tem um número de massa diferenciado, ou seja, a massa é 2 e prótons 1, ele recebe o nome de isótopo deutério. E o hidrogênio de massa 3 e número atômico 1 recebe o nome de trítio. O único elemento químico com nome diferenciado em relação aos seus isótopos. Agora, pessoal, o próximo tipo de semelhança atômica é o que nós chamamos de elementos isótonos. E aqui de novo um macetezinho para vocês. Eu usei essa letra N diferenciada do resto das letras na palavra. Ou seja, os átomos isótonos apresentam o mesmo número de nêutrons, porém o número de prótons e massa são diferentes. E eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês. No primeiro exemplo, eu tenho o átomo de boro, que tem massa 11, número atômico 5. E o berílio, que tem massa 10 e número atômico 4. Ou seja, como eu vou descobrir o número de nêutrons desses 2 elementos? Eu tenho que recordar aquela formulinha de cálculo de partículas atômicas, que é massa igual número atômico mais número de nêutrons. E o número atômico se refere ao número de prótons. Então vamos lá. A massa, que é 11, é igual ao número atômico que está aqui embaixo, 5, mais N. Vou isolar o número de nêutrons para facilitar a conta. Então, N é igual a 11 menos 5. Portanto, N é igual a 6. O átomo de boro tem 6 nêutrons. Agora vamos conferir se o berílio realmente tem o mesmo número de nêutrons. Então 10 é igual a 4 mais N. Vamos isolar o N. Então N é igual a 10 menos 4. O número de nêutrons do berílio também é 6. Ou seja, esses 2 átomos são isótonos, ou seja, mesmo número de nêutrons. A mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho o magnésio e o silício. Magnésio de massa 26, número atômico 12. Silício, massa 28, número atômico 14. E o número de nêutrons?
Voltamos para a nossa formulinha de cálculo de partículas atômicas. Então aqui a minha massa é 26, é igual a 12 mais N. Isolando aqui, 26 menos 12, o número de nêutrons do magnésio é 14. E se ele é isótono ao silício, o resultado tem que ser igual, ou seja, o número de nêutrons aqui do silício tem que ser igual a 14. Então vamos fazer a conta. 28 é igual a 14 mais N. Isolando N, 28 menos 14. Ou seja, o silício também tem 14 nêutrons. Esses dois elementos, magnésio e silício, também são isótonos. Agora, pessoal, vamos falar dos isóbaros. E os isóbaros, olha o macete. Eu coloquei um A em destaque, que é correspondente ao número de massa. Mas o que tem a ver o A com o A da massa? Bom, se vocês lembrarem agora há pouco, nós falamos daquela formulinha de cálculo de partículas atômicas. E o símbolo que representa a massa é o A, que é igual ao número de prótons, ou seja, o número atômico, mais o número de nêutrons. Beleza, então os isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa e os prótons vão ser diferentes. E quando a gente diz que o próton é diferente, nós temos elementos químicos diferentes, porém com mesma massa. E aqui eu coloquei dois exemplos de átomos isóbaros. No primeiro nós temos o isótopo de carbono 14 e o nitrogênio. Então os dois têm a massa igual, 14. E o número atômico, ou seja, o número de prótons, é diferente. O mesmo caso no exemplo abaixo. Eu tenho o argônio de massa 40 e prótons 18 e o cálcio, que a massa também é 40, porém o número de prótons é diferente. Então eu tenho mesmo número de massa, porém o número de prótons é diferente. E agora o último tipo de semelhança atômica, que são os átomos ou íons isoeletrônicos. Então, esse E em destaque, mais um macete, indica que esses átomos ou íons têm o mesmo número de elétrons. Bom, só para a gente recordar, todo átomo neutro apresenta número de prótons, que é carga positiva, igual ao número de elétrons, que é carga negativa. E os íons, nós temos dois tipos. O íon denominado cátion, que é aquele que perde elétron, e quando ele perde elétron, ele fica com uma carga positiva a mais. Ou seja, o cátion, ele tem carga final positiva. Já o ânion, ele ganha elétron, ou seja, ele está ganhando carga elétrica negativa. Portanto, a sua carga final é negativa. Vamos guardar isso para a gente calcular agora esse exemplo que eu coloquei para vocês. Então, no primeiro elemento, eu tenho um sódio e esse símbolo aqui indica que ele é um cátion, ou seja, ele perdeu um elétron. Então, aqui nós temos um cátion. E como que eu vou calcular o número de partículas atômicas aqui? Então, vamos ver. A massa nós já temos, é 23, número de prótons é 11. Eu quero saber o número de elétrons. Se ele perdeu um elétron e o número de prótons é 11, a quantidade de elétrons que eu tenho aqui é 10, certo? Porque ele tem uma carga positiva a mais, ou seja, ele perdeu um elétron. Já os prótons, como o próprio exemplo já mostra pra gente, ele tem 11 prótons e a massa 23. O oxigênio também é um íon aqui, por quê? Eu tenho esse símbolo menos 2, ou seja, se ele tem uma carga final negativa, ele ganhou elétrons. Quantos elétrons? 2. A massa é 16, o número de prótons aqui eu sei que é 8, porém o número de elétrons mudou. Se ele fosse nêutron, o número de elétrons seria 8. Como ele ganhou 2 elétrons, ele tem agora 10 elétrons.
E o oxigênio, por ter ganhado elétron, ele passa a ser chamado de ânion, é um íon. E aqui nós temos um átomo neutro de neônio. Massa 20, número de prótons é 10. E o número de elétrons, já que ele é um átomo neutro, também é 10. Então, esses três elementos, o íon de sódio, íon de oxigênio e o neônio, são elementos isoeletrônicos porque apresentam o mesmo número de elétrons. Agora, pessoal, fica ligado aí para o desafio da corujinha. Voltei aqui, pessoal. Conseguiram decifrar esse desafio da corujinha? Moleza, gente. Ela perguntou ali para vocês como são chamados os átomos que apresentam o mesmo número de massa. Então, a massa tem que ser igual. E eu falei para vocês, vamos lembrar daquele macete, que átomos que apresentam o mesmo número de massa são chamados de isóbaros. E aí tem aquela letrinha mágica que indica pra gente qual é o número igual em relação ao seu nome. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, ó, curte o vídeo pra mim, compartilha com os seus amigos, curte o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Bons estudos e até a próxima aula.